Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Se tem uma coisa que nos acompanha no decorrer da vida, são as nossas emoções. E mesmo assim, nós temos muita dificuldade em aceitar nossas emoções, em nomeá-las, né, e entender a função delas. E o que são as emoções? Né? As emoções, elas são alguns sentimentos, né? São sentimentos que têm significados para nós. Ou seja, raiva, desesperança, tristeza, alegria, ciúme, são exemplos de emoções. E aí, para aprender a lidar com toda essa gama de emoções, haja terapia. Sem dúvidas, né? Eu acho que é uma habilidade fundamental que nós sempre precisamos estar desenvolvendo, não é? Porque sempre vão surgir novas situações desafiando, né, nossos conhecimentos sobre os nossos próprios sentimentos e as nossas emoções. É importante a gente perceber que o que está visível sempre para a gente a respeito das nossas emoções são os sentimentos. Os sentimentos estão sempre visíveis. As nossas emoções, elas estão um pouquinho mais ocultas, um pouquinho mais guardadas, né? O que há por trás do sentimento é a emoção. Então, se você consegue visualizar bem o sentimento, você vai entender, começar a observar e ver qual que é a emoção que está por trás desse sentimento, né? É sempre importante a gente observar isso nesse caminho de regulação emocional e desenvolvimento dessa habilidade, não é, Karina? Uhum. E uma coisa que tem as pessoas em geral têm muita dificuldade, em geral não, né? Mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade, é o quê? Saber que emoção ela está tendo, né? Saber nomear aquilo. E para a gente começar a aprender a lidar com nossas emoções, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que a gente está sentindo, né? Saber se o que a gente está sentindo é raiva, se é tristeza, né? Se é alegria. Então, saber diferenciar essas emoções, isso é muito importante, né? Porque tem algumas emoções que elas são um pouquinho parecidas, né? E às vezes você não sabe exatamente o que você está sentindo, você não sabe nomear aquilo, né? Meu rosto está queimando, será que eu estou com raiva ou será que eu estou com vergonha, né? Então é importante você começar a entender como as emoções surgem e quais são as emoções que você está sentindo naquele momento, né? Que emoções você está sentindo? Porque a partir do momento que você entende que emoção você está sentindo, aí você começa a, de uma forma mais fácil, lidar com essas emoções. Regular, né? Se eu não sei o que eu tô sentindo, como é que eu vou regular o que eu tô sentindo? Não há como, né? O primeiro passo é sempre a identificação do que eu sinto, para daí depois eu aprender a regular aquilo que eu estou sentindo de verdade, né? É muito importante isso. Outra coisa, muitas pessoas, né? A gente chega ao consultório ou manda mensagem perguntando a respeito sobre as emoções e não sabem dizer o que estão sentindo e até às vezes se sentem culpadas por uma emoção. É importante a gente saber aqui que a emoção faz parte do comportamento humano, faz parte de quem nós somos, faz parte de seres humanos, não é? Então, quando você coloca, eu não sou robô lá para acessar qualquer página do Google ou, enfim, qualquer outra página de pesquisa que você vai fazer e fala assim, não sou um robô? De fato, o que te diferencia atualmente de um robô são as suas emoções. É algo ainda que a tecnologia não conseguiu programar para que esses robôs, né, essas programações eletrônicas consigam desenvolver. Então, se de repente você quer não sentir isso, será que você gostaria de ser um robô? Não é? Ou até, se você não sente emoções, se você percebe que você tem um entorpecimento emocional muito relevante, é importante a gente observar que às vezes você pode estar enfrentando um transtorno que se chama alexithymia, não é? E ele é comum em alguns transtornos, mas ele também é um transtorno ali, né? Então você precisa observar isso, né? Porque a gente está falando aqui de sentir emoções, né? Eu acho que é importante e relevante essa informação aqui para você também, porque às vezes você vai ter contato com pessoas que têm alexithymia e não sentem, não é? É incomum, não é tão frequente, não é tão frequente, mas pode sim ocorrer. Outra coisa importante é que as pessoas, às vezes, até tudo bem sentir emoções, mas emoções confortáveis, né? Aquelas emoções que são agradáveis. Ah, tudo bem, mas sentir alegria, tudo bem.
me sentir bem, mas quando é aquelas emoções mais desconfortáveis, a tristeza, a raiva, a ansiedade, as pessoas já não querem sentir, né? Não, as emoções confortáveis, tudo bem, mas as desconfortáveis eu já não quero tanto assim, não. E a gente precisa dessas emoções, né? Elas estão aí por algum motivo, né? Então não dá para você ficar, não, quando é ansiedade eu não quero. Se é coisa boa, eu quero, né? Se é uma emoção confortávelzinha e boa para mim, eu quero. Mas se é uma desconfortável, eu não quero. Gente, elas estão aí por um motivo, a gente precisa delas para sobreviver. Eu acho que a saída, assim, né, o essencial para a gente ali é observar qual que é a mensagem que a tua emoção quer te passar, não é? Qual que é essa Uhum. mensagem que tu... Olha, geralmente, tá? As nossas emoções estão relacionadas com as nossas crenças e com os nossos objetivos, tá? Então, se é algo importante para você e atrapalha o seu objetivo, pode ser que essa emoção que seja desencadeada seja algo desconfortável, porque ela está atrapalhando o teu objetivo. Ou se você tem uma Uhum. crença a respeito de alguma coisa que, né, qualquer coisa, sei lá, uma crença de que as pessoas não devem me magoar, por exemplo, as pessoas não podem me magoar. Se alguém te magoa, você vai, o quê? Ficar muito chateada. Então, não é só a mágoa que você vai sentir. Vai ter outras emoções desconfortáveis, angústia, tristeza, medo, insegurança, várias outras associadas por conta da crença que você tem, não é? E quando eu entendo que todo mundo é humano, que todo mundo está lidando com o seu próprio caos pessoal, porque, sim, a nossa mente é um pouco caótica, né? Cada um vai enfrentar suas dificuldades, seus problemas diários, não é? Então, cada um está lidando com o seu próprio caos e a gente está passível, sim, de errar com o outro, as coisas ficam mais fáceis, porque se eu espero que o outro seja perfeito, eu estou buscando não só um perfeccionismo pessoal, mas um perfeccionismo emocional. Então, a gente precisa entender que, além dos significados que as emoções têm para mim, às vezes, uma emoção desencadeada por uma pessoa, né, que teve o contato comigo, não significa que aquilo seja pessoal contra mim, não é? Então é importante que a gente verifique isso sempre nos nossos comportamentos e no nosso dia a dia. Uhum. E que as emoções, elas sempre vão nos alertar de alguma coisa, né? Independente da emoção, elas têm uma funçãozinha de nos alertar. Por exemplo, se eu tenho raiva, provavelmente está ligado o meu alerta, nossa, algo está errado, né? Tem um sentimento de injustiça, talvez ali, né? Algo errado está acontecendo, eu preciso me posicionar de alguma forma. Se eu estou ansiosa, uma possível situação de perigo tem ali, né? Claro que eu estou falando em níveis moderados, tá, gente? Não estou falando, né, quando pode se tornar ali algum transtorno. Mas em níveis moderados, as emoções negativas, elas, né, negativas, não gosto muito dessa palavra, mas elas têm muita função, né? Então é importante você entender, como a Mi falou, por que essa tua emoção se desencadeou naquele momento, né? O que aquilo significa para você? Por que aquela situação te gerou aquela determinada emoção, né? E aí a gente, por não entender muito bem sobre as emoções, sobre as funções das emoções, a gente acaba desenvolvendo algumas estratégias problemáticas para lidar com essas emoções, né? Algumas estratégias que mais atrapalham do que ajudam, né? Então, você pode citar alguma dessas estratégias, Mi, para gente, de Ah, disfuncionais de lidar com as emoções? eu tô desconfortável e aí com alguma emoção que surgiu no meu dia a dia, e eu vou lá e peço uma pizza e como ela inteira. Sabe, eu como umas duas, três Uhum. barras de chocolate, uma barra de chocolate inteira, coisa que eu não faço no meu habitual, mas eu faço porque eu tô triste hoje, entende? Então eu me refugio na minha alimentação. Ou se você não é muito do doce, você vai lá e come algo, algo, né, uma lasanha inteira sozinho, Uhum. porque você está se refugiando, e isso dá um quentinho no coração de início, mas talvez depois de meia hora, 30 minutos, uma hora, ali, né, você vai o quê? Sentir culpa e vai voltar todo aquele sentimento. Então, veja, é disfuncional. A mesma coisa quando eu me refugio em questões, né, de bebidas alcoólicas ou até algumas drogas, não é? Para que eu me refugie, eu me entorpeça de alguma forma das minhas emoções. Isso também é uma estratégia disfuncional. Outra coisa disfuncional também que a gente vê ao lidar com as emoções é o dormir, não é? Então, eu durmo excessivamente. Quando eu tô triste, eu durmo. E aí eu durmo muito, eu durmo o meu dia inteiro, eu passo dia e noite dormindo. Disfuncional também. Uhum. Outra coisa que as pessoas
usam muito também para esse entorpecimento, para esquecer das emoções de forma disfuncional, é também o refúgio em elementos digitais, como eu fico muito tempo no celular, eu fico muito tempo Uhum, assistindo vídeos, e eu acho que foi pensando nisso que a Netflix também, ela desenvolveu aquela pergunta, né? Você ainda está assistindo? Não é? Você uhum. gostaria de continuar? Porque o que? A gente entra num piloto automático ali de refúgio e eu começo a assistir sem parar. Eu passo horas e horas na frente da televisão assistindo uma série. Poxa, será que não está na hora de eu parar? Não é? É um mecanismo interessante de a gente pensar. Às vezes, de você programar o seu Instagram para que você não fique muito tempo lá passando as redes sociais, porque são estratégias disfuncional para lidar com a tua vida, não é? Para lidar com as tuas emoções. Então, não são estratégias legais, né, Karina? Uhum. Então, todas as estratégias que a Mi falou, elas partem do princípio de evitar as emoções, né? De evitar e fugir das emoções. E, Sim. gente, assim, a gente precisa encarar né, as nossas emoções. A gente precisa, porque o que acontece, como a Mi falou na questão de você, por exemplo, comer demais, você pode, né, em um caso mais extremo, desenvolver uma compulsão alimentar, né? Em vez de você resolver aquilo, talvez você comece a desenvolver outro transtorno por conta daquilo, né? No abuso de substâncias, você pode desenvolver uma dependência química. Então, gente, assim, quando as estratégias são evitar e fugir da emoção, sempre vai ter alguma coisinha errada ali, né? Sempre vai ter alguma coisa disfuncional. Por quê? Porque você não está trabalhando a tua emoção, você está fugindo dela. E quando a gente não lida com ela, ela parece maior e pior do que ela é, né? Ela parece um monstro ainda maior, porque aí você não, sempre que eu tô ansiosa, eu vou, eu como, eu bebo, eu mexo no celular, eu faço alguma coisa. Então você começa a acreditar que você não tem habilidades para lidar com aquela ansiedade. E talvez você nem tenha mesmo, porque você não desenvolveu habilidades, né? E se você continuar assim, você nunca vai aprender a lidar com essa ansiedade, né? Sinto muito por né, dar esse choquezinho de realidade, mas é isso. Enquanto você evitar e fugir das suas emoções, você nunca vai aprender a lidar com elas. Pelo contrário, você pode desenvolver outros problemas porque você não sabe lidar, você não aceita que você tem aquela emoção. Pode falar, Mim? Então, outra estratégia disfuncional que a gente tem ao lidar com as nossas emoções é a questão da culpa, tá? O Uhum. culpabilizar o outro não é legal. Veja bem, nós temos uma gama de emoções que a gente experimenta no nosso dia a dia. Porém, se eu sinto ciúme de determinada coisa ou pessoa, por exemplo, eu posso ter ciúme de uma caneca, de uma caneta. E aí eu tenho ciúme Uhum. daquilo. E aí alguém me pede emprestado aquela caneca ou aquela caneta e eu fico Uhum. desconfortável porque eu sinto ciúme, entende? E então, veja, não foi a pessoa que te deixou embaraçada, não foi a pessoa que te deixou desconfortável, que provocou o ciúme em você. Na verdade, é você que julga aquela caneta importante e aquela pessoa pede aquilo emprestado e aí você sente ciúme. Percebe, então, Uhum. que o outro, ele pode ter comportamentos que desencadeiam as nossas emoções, porém eles não são responsáveis por elas. Porque, por exemplo, se Uhum. alguém pede uma caneta para você que não é importante, tá tudo bem. Não desencadeou a emoção. Entende que a emoção ela tá Uhum. muito mais relacionada com a gente do que com o comportamento do outro. Então, eu culpar o Uhum. outro me deixa sem a possibilidade de regular. E aí, né, como diz o ditado, a culpa é minha, eu coloco onde eu quiser, mas que não é muito legal isso, né? É melhor que você aceite que essa culpa não que a culpa é sua, mas que está falando de algo que é importante. A culpa não é de ninguém, entende? Não há culpa, Uhum. mas que isso está voltado para algo que é importante para você, uma mensagem que de algo que é importante para você. E não, isso não é funcional, colocar a culpa em alguém. Foi porque foi ela que me deixou com raiva, né? O Uhum. trânsito me deixou com Preciso. raiva, o meu chefe me deixou com raiva. E não, tá? Às Uhum. vezes não. É claro que as pessoas tomam atitudes que podem magoar, que podem deixar a gente triste, mas veja que tem coisas que elas estão falando de coisas que são importantes para você. E aí Uhum. cabe a você se priorizar nesse momento, né? E Verdade. fazer as escolhas E mais as, assertivas. fato. E às vezes acontece de você também se culpar, né, por algumas emoções. Tem emoções que a gente aprende em algum momento da nossa vida que a gente não deve sentir, né? Então, como a inveja ou a raiva,
né? Acho que são as mais comuns, o Ciúme. ciúme é muito comum. A gente aprende que são emoções que a gente não deve sentir. Então, eu não devo sentir ciúmes, né? Eu não devo sentir inveja. E não, gente, as emoções, elas estão aí, então elas vão ser experimentadas em algum momento da tua vida, né? E quando você se culpa por essas emoções, muitas vezes você acaba tornando elas mais fortes e gerando muito sofrimento, né? Porque que triste é você sentir ciúmes e você, tipo, ter vergonha, né? Tipo, sentir mal, sentir culpado por ter essa emoção. É muito desconfortável, né? Pensa, quando você se culpa, isso já é uma nova emoção, que vai desencadear Uhum. muitas outras emoções, né? Então, tudo isso é disfuncional. Vai Mas gerando. então, como a gente lida de forma funcional com as nossas emoções, Karina? Como que eu posso lidar? Que estratégias eu posso usar? A primeira coisa, eu acho que é entender que as emoções difíceis e desagradáveis, elas fazem parte da experiência de todo mundo. Né? A primeira coisa é você entender que, gente, todo mundo sente essas emoções aí que você sente. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente ansiedade, todo mundo se sente triste, né? Então, eu acho que isso é muito importante de você entender, né? De você começar aceitar as emoções. Eu acho que a primeira coisa, acho que não entra nem exatamente em estratégias, assim, acho que é o princípio de tudo, é você aprender a aceitar, porque aí você só vai conseguir desenvolver as estratégias se você começar a aceitar essas emoções, né? Porque aí, depois que você aceita, aí você começa a, de alguma forma, ir lidando com essas emoções. Então, acho que o primeiro passo é você começar a aceitar as suas emoções, né? Aceitar que emoções difíceis, desagradáveis, todo mundo tem, todo mundo sente, né? Essa humanidade compartilhada ali. Sim, com certeza. E eu acredito que o segundo passo dessa estratégico, né, para lidar com as nossas emoções é pensar com realismo, né? Eu tenho Uhum. especialização em psicologia positiva, e eu sempre falo assim, né? Ao contrário de que todo mundo pensa que a psicologia positiva é sobre pensar a respeito positivamente diante das coisas, não é isso, tá? É trabalhar com o que há de positivo em você, de habilidade positiva, só para esclarecimento aqui. Mas quando eu penso de forma realista, eu digo para todo mundo que eu não sou uma psicóloga positiva, não é? Eu não trabalho com isso, né? Ai, você tem que pensar positivo, ai, paz e amor e tal, tal, tal. Não, não tem nada a ver com isso, a Realismo. psicologia positiva. É com realismo, tá? Quanto Uhum. mais próximo à realidade eu estou pensando, mais leve eu vivo e mais feliz eu sou. Inclusive, uma vez eu li num livro todo mundo vive em busca da felicidade, não é? Todo mundo quer a fórmula da felicidade. Uhum. E eu vi nesse livro que ele dizia Fato. assim, que a fórmula da felicidade é mais realidade e menos expectativa, é igual a felicidade. Entende? Que então, quanto menos eu diminuir a minha expectativa e mais realidade eu coloco na minha vida, melhor vai ser a minha experiência, mais feliz eu vou ser. Então, para cá também eu trago isso, sabe? A gente vai experimentar todas as emoções de forma igual, tá? Mas se eu souber enfrentar cada uma delas com realismo, as coisas vão ficar mais fáceis, as coisas vão ficar mais leves, né? Eu vou saber fluir bem dentre todas essas experiências que eu vou tendo, nessas experiências emocionais que eu vou tendo. Então, pensar com realidade, sem dúvidas, é uma estratégia funcional, porque às vezes eu fico dentro das expectativas, ai, mas podia, ai, mas tinha que ser assim, mas não devia ser assim e tudo mais. Isso não é legal. A realidade é o que temos para agora. O que eu posso fazer diante dessa situação real? Não Uhum. é? Mas é muito isso, né? As pessoas têm uma dificuldade desse realismo emocional, que entra muito em uma questão de perfeccionismo emocional, né? Das pessoas acreditarem que as emoções elas têm que serem claras, né? Elas têm que ser simples, elas têm que ser, né, sempre tranquilas, enfim, Boas. sempre boas, né? Então entra muito nisso. Não, eu não posso sentir um misto de emoções, né? Eu não posso sentir emoções que são desconfortáveis, enfim. E na realidade não é isso, né? Por isso que entra muito no relacionismo. Meu Deus! Realismo. Realismo emocional. Eu queria falar relacionismo por algum motivo. No realismo emocional, né? De você acreditar que as tuas emoções elas sempre devem ser lindas, maravilhosas, né? E na vida real as coisas não são assim, né? Tem que trazer um pouco pro realismo, né? Não é nem o positivo, igual a me falou, nem para o lado negativo. É realmente a realidade,
né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente. E aí, tem a próxima estratégia, que é decepções inevitáveis, né? As decepções na nossa vida, gente, elas são inevitáveis, né? Sinto te falar, mas em algum momento da sua vida você vai se decepcionar de alguma forma. Né? Em algum momento da sua vida você vai ficar triste, você vai ficar com raiva, as pessoas vão te magoar, e isso acontece, né? Faz parte. E aí, às vezes, a gente não sabe lidar com isso. Né? Às vezes a gente acha que a nossa vida tem que ser uma completa ausência de decepções, que a gente nunca pode se decepcionar, nunca pode ficar mal, as coisas têm que ser sempre boas, sempre simples. E não é assim que as coisas funcionam, né? A gente vai se decepcionar e a gente tem que aprender a lidar com isso, aprender a se frustrar. Sim, sem dúvidas, né? As decepções são inevitáveis. E agora você falando nisso, né? Me veio um evento que aconteceu Eu vi um risinho seu, assim, há menos de 40 minutos. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês já sabem que o episódio anterior, ele saiu sem imagem, não é? Porque nós acabamos de gravar esse episódio e quando o episódio terminou a gravação, só ficou a minha imagem, não registrou a imagem da Karina por algum motivo. Nós estamos experimentando alguns aplicativos e com isso não fez essa imagem. E foi um episódio grande, eu acho que teve 30 e poucos minutos, 40, foi feito a pedido de uma ouvinte nossa, né? E nós estávamos muito felizes em gravar esse podcast. Porém, ele saiu só em áudio para vocês por conta que teve esse problema na gravação. Então, as decepções são inevitáveis. A gente se decepcionou. Agora e há pouco, a gente se decepciona o tempo todo. Não tem como. É inevitável isso. Mas a questão é como eu lido com isso. Saiu sem imagem, Karina, vamos gravar de novo? Não, a gente tem outros assuntos que a gente quer trazer. Então, vamos gravar o próximo e esse a gente sai em áudio. É isso. E aí a gente vai entrar num outro ponto, que é a satisfação flexível. Não é? Eu vou lá, eu sei que não ficou o meu tópico, a gente gostaria que saísse a nossa imagem aparecendo aqui para vocês, bonitinho, né? Bem legal. Não saiu. Mas saiu o áudio, não é? Qual que é o nome desse programa? Podcast. Podcast geralmente é em áudio. Então, ok, não sair nossa imagem nesse episódio, não é? Nesses últimos 2 episódios, no caso, que houve alguns problemas. Então, a gente vai flexibilizando a nossa satisfação. E você, eu dando esse exemplo aqui para você, não é? Você pode lembrar de outras situações que acontecem na sua vida que não ficam perfeitas, mas que às vezes você consegue tirar proveito ainda dessas situações, flexibilizar a sua satisfação e falar, ok, não ficou do jeito que eu gostaria, mas bola para frente, vamos seguindo, né? Eu posso ficar satisfeita também com o meu trabalho, porque o conteúdo que nós colocamos ali não se perdeu, não é, né? É o famoso o que é que eu vou fazer com isso agora, né? Então aí a Mi que deu essa ideia da gente adaptar ali de alguma forma e colocar uma imagem, colocar o som, enfim, que tinha saído. Então foi isso, a gente teve. Óbvio que a gente não ficou feliz? Óbvio que não, porque a gente tinha gravado a imagem, então a gente ficou decepcionada, ficou frustrada, né? De início a gente ficou com raiva, a gente ficou brava. Desencadeou uma série de emoções, porque atrapalhou nosso objetivo, não é? Sim, então, e antes a gente já tinha sofrido um monte com o aplicativo que era novo, que a gente estava testando. Então, enfim, nosso podcast já estava saindo com uns 40 minutos de atraso, assim, do que a gente tinha programado. Então, já tinha acontecido uma série de coisas. Só que aí, enfim, foi o que aconteceu. Não tem como você mudar a realidade para se enquadrar no que você queria. Aí a gente vai ter que... Tá, dá para fazer alguma coisa com isso, né, para se adaptar de alguma forma, né, uma satisfação flexível ali? Deu para a gente jogar o áudio, não ficou exatamente como a gente queria, não ficou lindo, maravilhoso ali, mas deu para a gente fazer alguma coisa com isso, né? E a gente não ficou ali remoendo, tipo, ai, nossa, que ruim que aconteceu, mas enfim, a gente achou uma solução, né? No caso, a minha achou uma solução, eu estava só surtando mesmo. Mas enfim, mas é isso, né? A gente tem que aprender essa flexibilidade ali, né? Ser flexível. E aí, tem uma coisa também que é muito importante, que eu acho que entra muito em flexibilidade, que é a gente aceitar o desconforto construtivo. Que é o quê, gente? Trabalhar esse desconforto construtivo. Gente, na nossa vida, para a gente conseguir algumas coisas, a gente vai ter que abdicar de outras. Eu vou dar um exemplo assim bem claro. Por exemplo, para se formar, né? Eu e a Mi somos psicólogas, então em algum momento da nossa vida a gente teve que fazer a graduação.
E a gente tinha que acordar super cedo, às vezes no frio, a gente mora em Curitiba, às vezes tem uns dias que acorda na temperatura assim, ir para a faculdade, estudar, fazer trabalho, apresentar TCC, né? Todas aquelas coisas que geralmente não é confortável, né? Não é a melhor coisa do mundo. É ruim ter que acordar cedo, atravessar a cidade, às vezes para ir para a faculdade, mas a gente precisava fazer isso para a gente conseguir alcançar um sonho que a gente tinha, que era se formar, né? Então, em psicologia. Então, o que acontece? Às vezes, para a gente conseguir algum objetivo, a gente vai ter que passar por algumas coisas que não são tão boas, né? Um caminho que não é tão legal. Mas se a gente quer muito aquilo, a gente tem que aceitar que nem sempre é tão simples e tão fácil. A gente, para conseguir algumas coisas, às vezes a gente tem que abdicar de outras, né? Às vezes o tempo que a gente podia ter, sei lá, fazendo alguma outra coisa que a gente gostava, a gente tinha que estar indo lá para a faculdade, né? Mas enfim, a gente precisou fazer isso para conseguir algo que era importante para a gente, que era valoroso. Então, eu acho que é importante a gente pôr isso em mente, porque às vezes nós caímos naquela que não, que as coisas têm que ser sempre facinhas da gente conseguir, que a gente não pode abrir mão de nada, que a gente tem que ter tudo, né? E a gente às vezes não consegue. O nosso objetivo, ele nunca deve ser a felicidade total. Esse negócio de Uhum. felicidade completa, preciso falar um negócio para vocês que não existe, entende? Porque nós estamos sentindo várias emoções ao mesmo tempo. Existe sim uma ambivalência emocional. Ao mesmo tempo que eu estou feliz porque algo de bom aconteceu na minha vida, às vezes eu tenho alguém perto de mim que não tá tão bem. Então eu vou ficar meio triste, vou ficar um pouco chateada com aquela situação, entende? Então eu vou experimentar a felicidade e às vezes desconforto junto com isso, não é? E então eu preciso sim fazer as minhas coisas em que o objetivo não seja a felicidade total, seja né, experiências felizes, experiências Uhum. construtivas para minha vida. Eu acho que isso, né? Tudo que você for fazer na sua vida, que você possa voltar essa energia para o conhecimento, para o aprendizado. Isso também é fonte de resiliência, né? Quando eu volto a minha questão para aprendizado, para tudo que eu passo na minha vida como aprendizado, eu me torno mais resiliente também, né? Então, acho que esse desconforto construtivo me traz resiliência também na minha vida. Eu acho que é importante a gente falar isso também, né, Karina? Muito importante, né? A gente precisa tolerar o desconforto para a gente conseguir alcançar nossos objetivos algumas vezes, né? E não Sim. significa que a gente tem que, nossa, né, ficar extremamente mal por isso. Não, mas a gente sempre tem alguma coisa de desconfortável. Por exemplo, o exemplo que eu dei da faculdade, eu gostava muito de estudar as disciplinas, mas eu não gostava de acordar cedo e ir para longe, porque a faculdade fica bem longe da minha casa, fica próximo da casa da Milena, e é tipo, meu Deus, é um século para chegar no lugar. Mas cabe Então, ressaltar que eu nem todo o tempo da faculdade eu morei perto da faculdade também, tá? Eu também sofri um pouquinho. Eu pegava 4 ônibus para ir para a faculdade, era um trecho assim bem top, assim, né? E também, esse eu acho que esse uhum. desconforto eu te interrompi, mas também cabe para academia, para outros processos, né? Ah, Não sim, só para sim, faculdade, sim. né, Para Karina? muito, para muita coisa, né? Se você quer, por exemplo, ser mais saudável, quer ter, enfim, ou por questão de estética mesmo, e você vai para academia, muitas pessoas não gostam muito de ir para academia, mas para você alcançar aquele teu objetivo, provavelmente você vai ter que fazer alguma atividade física, né? Então Uhum. vale para tudo. Tem muitas coisas para a gente alcançar um objetivo. Antes de alcançar isso, a gente vai passar por algumas experiências que não são tão confortáveis. Aí você tem que pensar, não, mas eu quero muito isso. Então, acho que vale a pena eu passar por alguns desconfortos para conseguir isso. O próprio processo de terapia, né? Ele é desconfortável, É, porque a gente se depara exatamente. com várias situações ali, né? No meu processo de terapia, eu enfrentei vários desconfortos, não é? E foi necessário para que eu pudesse aprender, que eu pudesse desenvolver resiliência, fazer as pazes com a minha história, fazer as pazes com eventos que foram desconfortáveis na minha vida. Então, eu precisei encarar esses eventos, essas situações de frente, para que eu pudesse construir algo positivo, ou construir algo importante para minha vida, não é? Então, vai fazer parte, não tem como fugir disso, né? E outra coisa que é importante é a imperfeição bem sucedida, não é? O feito, o famoso feito melhor que o perfeito, não é? Fato. Tira o nosso podcast, né? Oi? Por isso que eu ri.
Tira o Ah, nosso podcast, por isso que eu ri, sim, né? Tira o nosso podcast. Não saiu perfeito, mas foi feito. foi feito, não é? Então, a minha imperfeição às vezes pode ser bem-sucedida também, não é? A gente teve um resultado final que foi um podcast gravado, não é? Gravado em áudio. Ok, foi uma imperfeição bem-sucedida. Vai sair, saiu já para vocês a Saiu. essa altura Aí. do campeonato, já saiu para vocês ele, vocês já tiveram acesso a ele e vocês puderam aproveitar o conteúdo dele, não é? Só não saiu a imagem, mas ok, satisfação bem-sucedida, não é? Então é o progresso, não é o progresso e não a perfeição, não é? Então a gente está no processo. Uma vez eu vi uma pessoa falar que a gente só fica bom em algo mesmo depois de fazer 50 vezes. Acho que esse aqui é o episódio 9 ou 10º, não é? Tá longe. Então tá longe de a gente ficar bom, não é nem perfeito, viu? Pensa, é o bom. Então a gente tem um passo aí pela frente para correr ainda, né? Para desenvolver, para Uhum. ficar bom. Então, ok, enquanto isso a gente vai aceitando a nossa imperfeição bem-sucedida, não é, Karina? É verdade. E outra coisinha assim importante dessa imperfeição bem-sucedida é que muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa porque a gente acredita que para fazer tem que ser perfeito. Aí não sai perfeito, a gente não faz. Por exemplo, igual a me falou do podcast, né? Gravar 50 podcasts para poder começar a ficar bom. Imagina se de início a gente ficasse, não, então a gente não vai ser bom. Então, se não vai ser bom, a gente não vai começar a gravar, porque não vai, né? Então, em muitas coisas da nossa vida, às vezes a gente deixa de fazer porque a gente acredita que para fazer, a gente tem que fazer perfeitamente, né? Tem que fazer extremamente bom. E não, muitas coisas é o treino que leva a ficar bom, né? Não perfeito, mas ficar bom é o treino que leva. Então, você vai ter que começar de alguma forma não tão bem sucedida assim, para um dia começar e você falar, não, agora está muito bom. Se hoje você tem o privilégio de comer com os talheres, com garfo e faca, não é? Faço. Se você tem esse privilégio hoje de fazer sua alimentação assim, saiba que um dia você não comeu tão bem no seu talher, com o seu talher, né, com o auxílio do garfo e faca. Foi difícil esse processo de você aprender. Talvez você não lembre, não é? Não tá tão fresco aí, não é uma memória tão consciente na sua vida. Mas eu quero te dizer que foi difícil, não é? E você teve que derrubar comida na roupa, derrubar comida fora do prato, até que você aprendesse a desenvolver essa habilidade. E assim é no caminhar, não é? Quando a gente aprende a andar, a gente cai muito. E é para tudo que a gente vai desenvolver de habilidade vai ter essa imperfeição bem-sucedida, não é, Karina? Uhum. É verdade, porque escrever, por exemplo, né? Então, Hum, tudo que a gente vai fazer no começo, a gente não faz tão bem. Depois é que a gente vai melhorando, né? Na prática é que a gente vai melhorando. E se a gente desiste lá no começo de tipo, ah, não, não quero porque não tá ficando bom, você nunca vai ficar bom nisso, né? Porque você desistiu, né? Então, tem aquele ditado, eu não diria a perfeição, mas a prática é que leva você a ficar bom naquilo, é. né? A Que prática a vai levando perfeição você é a muito um bom forte. desenvolvimento, não é? Uhum, a prática que vai levando a você saber fazer aquilo direitinho, aquilo certinho. E aí, o último ponto é fazer o que não quer, né? Que entra muito no que a gente já tinha falado anteriormente, mas o que acontece? O fazer o que não quer é que algumas vezes, né? Como a gente falou da questão do exercício, por isso que eu falei que entrou já meio que pega um pouquinho de outro tópico. Às vezes a gente, para chegar a um corpo que a gente quer, ou ter uma saúde, enfim, ter alguns problemas de saúde, precisa fazer atividade física, você vai ter que fazer atividade física para conseguir aquele objetivo. E aí você vai ter que fazer o quê? Fazer o que você não quer. Né? Nem sempre a gente faz o que a gente quer. E às vezes é muito difícil aceitar isso, né? Que, mas como assim eu não vou fazer sempre o que eu quero? Não, gente, em alguns momentos da nossa vida, não estou falando para você abdicar das tuas vontades sempre, não é isso. Mas em alguns momentos da nossa vida, né, a gente sabe que a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não quer tanto, mas a gente precisa fazer para conseguir alguma outra coisa, né? Então isso é muito importante da gente desenvolver. Tem uma frase, se não me engano, é da psicóloga Lana Nijar, né? Inclusive, ela tem um podcast também, bem bacana, e ela fala assim: adulto faz o que precisa. Não, perdão.
Criança faz só o que tem vontade, adulto faz o que precisa ser feito, não é? E esse o que precisa ser feito é para que você viva uma vida mais conectada com seus princípios e seus valores, não é? O que você precisa fazer hoje para se conectar ainda mais com seus princípios e valores para viver uma vida que vale a pena, não é? Porque se está conectado com o teu princípio e valor, por que não fazer mesmo às vezes sem tanta vontade, né? Porque está conectado com o que você deseja no teu futuro, não é? Então, às vezes a gente precisa fazer. Criança não, criança vai fazer muito mais do que ela tem vontade ali, né? E adulto vai ter que fazer, encarar o desconforto construtivo e fazer o que precisa ser feito, não é? Não tem como a gente viver uma vida só fazendo o que a gente deseja, não há como. Gente, não há, porque às vezes tem coisas que a gente não quer fazer, por exemplo, tem um dia que você está cansado e você não quer ir trabalhar. Né? Você tá cansado e não quer acordar cedo para ir trabalhar. Nossa, seria tão bom se eu tivesse de férias hoje, não é? Não seria tão bacana, ia dormir até um pouquinho mais tarde. Mas você vai, por quê? Porque isso conecta com o teu princípio e teu valor, não é? Você quer honrar as contas que você tem para pagar, você quer manter as suas questões, então você faz o que não quer para obter um resultado que conecta muito mais com o teu valor pessoal e teu princípio, não é? Então você vai ter que às vezes enfrentar, fazer coisas que você não quer fazer para alcançar os seus objetivos, né? Isso não quer dizer que você tem que passar por cima das pessoas, isso não quer dizer que você precisa cometer atrocidades, não é? É importante a gente frisar isso. Mas é fazer o que não quer diante das tuas preconcepções, às vezes, né? Academia é chato, mas eu quero tanto chegar aos 70 anos saudável. Então talvez a academia seja chata, mas será que uma caminhada ao ar livre para mim não vai funcionar melhor? Não é? Eu também não queria. Não, mas isso se adequa mais ao meu princípio, ao meu valor, e eu acho que eu vou ter que encarar pelo menos uma caminhadinha ali 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, para que eu possa chegar aos 70 anos saudável. Entende isso? Eu tenho vontade só de comer doce. Mas se eu comer doce manhã, tarde, noite, né? Será que eu vou ter uma vida saudável? Será que vai conectar com a minha ideia de querer chegar aos 70 anos saudável? Não, então você vai ter que fazer o que não quer, deixar o doce de lado e às vezes se alimentar de frutas, verduras, né? Comidas mais saudáveis aí. Então é sobre isso que a gente tá falando, sabe? Agora, se eu acho que a vida tem que ser só feita de coisas que eu quero fazer, entende que você entra numa estratégia disfuncional, uma ideia, uma crença disfuncional sobre as tuas emoções? E isso que não tá legal, isso que não é bacana aí para sua vida? E tem muito a ver com maturidade também, né? Inclusive, a gente já gravou um podcast sobre maturidade, Sim. né? Quanto mais maduro a gente é, mais a gente aceita que em alguns momentos da vida a gente vai ter que fazer algumas coisas que a gente não quer, né? Então, isso é um sinal que você está amadurecendo, né? Você saber, tipo, não, eu quero ser saudável, mas para ser saudável eu sei que eu tenho que fazer caminhada, não é algo que eu gosto tanto, mas eu sei. Vou dar um exemplo simples, eu gosto da casa bem arrumadinha, cheirosa. Mas eu sei que para isso eu preciso arrumar a casa e algo que eu não gosto tanto, mas eu preciso fazer para conseguir. Então, assim, isso tem muito a ver com a maturidade, né? Por isso que a mim falou a questão da criança ali, quando a gente é criança, não, né? A gente não tem essa noção, só que vai chegando uma determinada idade que a gente precisa começar a entender que as coisas não funcionam assim. Né? Se a gente comer doce todo dia, a gente provavelmente vai desenvolver uma diabetes, né? Ter alguns problemas de saúde. Sim. Então a gente precisa, né? A gente precisa entender. Quando criança, a gente não tem essa noção de, se eu comer doce todo dia, eu vou ter algum problema de saúde. Mas quando a gente começa a virar adulto, né? A gente começa a entender que não, as coisas não são assim, né? As coisas não são tão simples assim. Então, isso é muito importante de você começar a entender. Nem sempre dá para fazer o que a gente quer. Sim. Óbvio que dá para a gente adaptar, por exemplo, como eu falei da limpar a casa. Põe uma música que você gosta, como a Mi falou, atividade física pode ser uma caminhada, enfim, dá para você adaptar de uma forma que fique menos desconfortável para você. Obviamente que sim, mas nem sempre vai dar para você fazer tudo que você quer. Sim, isso mesmo. Então, acho que recapitulando, a gente pode lembrar que existem estratégias disfuncionais,
mas as funcionais vão ser muito melhor para minha vida. E quando eu entro nas estratégias mais funcionais, eu vejo que a importância de o desenvolvimento de autoconhecimento é importante, eu observar que as minhas emoções com realismo emocional, eu entender que as minhas decepções são inevitáveis, que as imperfeições elas podem ser bem-sucedidas, que o desconforto ele pode ser construtivo, né? E também que a satisfação pode ser flexível e eu preciso fazer coisas às vezes que eu não tô tão afim de fazer para que eu alcance meus objetivos, né? E entender que não tem como eu viver uma vida que só fazendo coisas bacanas e coisas que eu gosto, né? Faz parte ter esse desconfortos na nossa vida. Não é, Karina? É isso, a gente nem sempre vai fazer o que a gente quer, mas essas dicas que a gente deu ali, acho que dá para te ajudar bastante, né? Então, foca um pouquinho nelas, né? Dá uma olhadinha se você não tem alguma questãozinha ali, se você não nem sempre está fazendo só o que você quer, quase sempre você não está fazendo, né, só o que você quer, se você tem dificuldades em aceitar que as coisas nem sempre saem como planejado, né? Então, é isso, gente. É algumas dicas que eu acho que dá para ajudar vocês. Qualquer coisa, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre, né? Quiserem saber um pouquinho mais sobre regulação emocional, eu sei que a Mi fala bastante no perfil dela, né? Ela já fez um post, eu acho que com essas dicas, se eu não estou enganada, em algum Uhum, momento, que eu lembro que eu vi em algum lugar, eu acho que foi no seu Instagram. E uhum. aí, gente, se vocês quiserem saber um pouquinho, dá para vocês encontrarem a Mi lá no podcast dela, Aqui no no meu Instagram podcast, no dela, nosso ou aqui no podcast. podcast. Mas dá para encontrar ela no Instagram dela, que ela posta bastante conteúdo e muito sobre regulação emocional, então dá para vocês aprenderem bastante coisa. E aí, Mi, onde é que dá para te encontrar? Em que lugar? No Instagram, @Milena, né? Milena com Y, como você pode ver aqui na imagem, Milena com Y, Matias, no final do Matias, Tiias. Lá você me encontra, não é? E pode trocar ideia, fazer sua pergunta e solicitar um tema de podcast que você gostaria de ver por aqui. E se você quer solicitar para a Karina, fazer perguntas para a Karina, onde eu posso ir para te perguntar as coisas, Karina? Além de deixar aqui nos comentários do YouTube também, que você pode deixar. Você pode ir no @carinabrasil.psi, só ir lá, dar um feedback sobre o podcast, pede um podcast, né? A gente gravou, inclusive, o podcast anterior, foi para uma pessoa que tinha pedido, então vocês podem pedir também que a gente vai gravar com maior carinho, tá bom? Então é isso, gente, para lidar com todas essas emoções, né? Para aprender a aceitar, lidar, enfim, de forma funcional, né? Ter uma regulação emocional, haja terapia. Haja terapia e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.